Olá, prezados alunos, bem-vindos à nossa aula de revisão, que trouxe um resumo das nossas últimas 3 aulas. E por se tratar de um assunto muito extenso, eu trouxe os principais tópicos, o que eu achei mais relevante, que vão ajudar vocês na avaliação que vai estar disponível juntamente com essa aula de revisão. Então, nessa aula, nós vamos trazer o conceito de ecologia, os níveis de organização, os componentes estruturais e funcionais dos ecossistemas, ciclagem de nutrientes, conceito de população, propriedades da população, mecanismos de regulação, conceito de comunidade, tipo de interação entre duas espécies e sucessão ecológica. A ecologia é a ciência que estuda a interação entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. O termo ecologia foi utilizado pela primeira vez em 1866 na obra Morfologia Geral do Organismo, pelo biólogo alemão Ernst Haeckel. A ecologia é uma parte da biologia que estuda a relação dos seres vivos entre si e destes com o ambiente onde vivem. Sendo assim, essa ciência preocupa-se com todos os fatores que afetam o organismo, sejam eles químicos, físicos ou biológicos. Como o próprio nome indica, a ecologia faz o estudo da casa de cada organismo. A ecologia pode ser considerada uma das ciências mais complexas e amplas, pois, para compreender o funcionamento da natureza, ela envolve o estudo de diferentes campos de estudo, como evolução, genética, citologia, anatomia e fisiologia. Para sobreviver na sociedade primitiva, todos os indivíduos precisavam conhecer o seu ambiente. Apesar de parecer simples, é um estudo bastante complexo e abrangente, uma vez que cada pequeno fator físico, químico ou biológico é fundamental para garantir a sobrevivência de um determinado organismo. Imagine, por exemplo, uma espécie de planta que vive em um ambiente árido e passa a ser submetida a grandes regimes de chuvas, ou então um lago onde é introduzida uma nova espécie de peixe. Em todos os dois casos, haverá mudanças que afetarão diretamente essas espécies. Como sabemos, nenhum organismo consegue viver sem interagir com outros seres e com o meio. Essa área da biologia é extremamente importante, pois, conhecendo essas interações, podemos entender os impactos ambientais e os desequilíbrios causados às populações de todos os seres vivos em decorrência da ação humana. Esse estudo possibilita, por exemplo, a elaboração de planos de preservação e a criação de medidas que diminuam o impacto de nossa existência para as próximas gerações. E quais são os níveis de organização ecológica? População, comunidade, ecossistemas e biosfera. A população representa o conjunto de organismos da mesma espécie que vivem juntos e apresentam maiores chances de reprodução entre si. Inicialmente, essa organização era utilizada apenas para grupos humanos, depois foi ampliado para qualquer grupo de organismos. As espécies, por sua vez, são os organismos com características genéticas semelhantes. Com isso, o cruzamento de indivíduos da mesma espécie gera descendentes férteis, exemplos caranguejos e ursos. A comunidade representa o conjunto das populações que vivem numa mesma região, no qual vivem em determinado local, com condições ambientais específicas interagindo entre si, também chamado de comunidade biológica, biocenese ou biotopo. Como exemplo de comunidade, pode ser citado aves, insetos e plantas de uma região. Ecossistemas. O ecossistema é o conjunto de comunidades que interagem entre si e com o ambiente. Ele é formado pela interação de biocenoses e biotopos. A reunião de diferentes ecossistemas é conhecido como bioma, e nele estão reunidas características próprias de diversidade biológicas e condições ambientais. Alguns exemplos de biomas brasileiros são a Mata Atlântica, o Cerrado e a Amazônia. Biosfera. A biosfera é o nível mais amplo, pois ele corresponde ao conjunto de todos os ecossistemas das diferentes regiões do planeta, ou seja, o local onde estão todos os seres vivos. É a reunião de toda a biodiversidade existente na Terra. A biodiversidade, por sua vez, significa a variedade de vida existente englobando toda a natureza. Então, entendam, que como a gente falou na primeira aula, nós temos no nível de organização ecológica primeiro a população, em seguida a comunidade, depois vem os ecossistemas que englobam a comunidade e a população e a biosfera que engloba ecossistemas, comunidade e população.
Os ecossistemas são qualquer unidade que inclui todos os organismos, comunidade biótica, em uma dada área, interagindo com o ambiente físico de modo que um fluxo de energia leve a estruturas bióticas claramente definidas e a ciclagem de materiais entre componentes vivos e não vivos. Em outras palavras, ecossistema é a unidade fundamental da organização ecológica, onde ocorre a reciclagem de matéria e o fluxo de energia. E quais são os componentes do ecossistema? A gente pode citar as substâncias inorgânicas, compostos orgânicos, o ambiente de ar, água, substrato, regime climático, os produtores, os consumidores e os decompositores. E aqui a gente tem um exemplo de um ecossistema aquático, em que a gente vai ter representados os produtores, os decompositores, os consumidores primários e secundários. E aqui é apenas uma representação do que a gente estudou aqui, né? Os componentes do ecossistema. A seguir, nós temos a ciclagem de nutrientes. Na natureza, os nutrientes indispensáveis à síntese de matéria orgânica e ao funcionamento do organismo estão em movimento constante, sendo denominado de ciclo biogeoquímico ou ciclagem de nutrientes. A análise dos ciclos biogeoquímicos é muito útil para a compreensão dos processos, tais como o acúmulo de alguns poluentes e as mudanças climáticas globais. Dentre todos os elementos químicos existentes na Terra, na natureza, aproximadamente 40 deles são essenciais para os seres vivos. Alguns são necessários em grandes quantidades, como carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, e outros em menor quantidade, como o zinco e o magnésio. Podemos encontrar os elementos químicos de forma dinâmica espalhados em diferentes compartimentos do ecossistema. As relações dinâmicas entre os elementos nesses compartimentos são conhecidas como o ciclo biogeoquímico. Entre os compartimentos que compõem o ciclo biogeoquímico, há um que armazena maior quantidade de nutrientes, sendo chamados de reservatório, que geralmente não são de natureza biológica. Existem dois tipos de ciclo biogeoquímicos, o sedimentar e o gasoso. O sedimentar, nos quais os depósitos estão na litosfera e ocorre dentro dos limites do ecossistema, como o enxofre e o cálcio. E o gasoso, que é o reservatório de depósito que está na atmosfera ou na hidrosfera, é amplo, envolvendo todo o planeta, como a água, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. A seguir vamos falar de alguns dos principais ciclos de nutrientes que podemos destacar. Ciclo da água. Consiste na evaporação, formação de nuvens e precipitação em forma líquida, chuva, orvalho, nevoeiro ou sólida, neve e granizo. A presença de vegetação regula a umidade atmosférica e regula as chuvas, além de proteger o solo da erosão. Os maiores reservatórios de água são os oceanos, 97,3% de toda a água do planeta, seguido pelas calotas polares e pelo gelo retido em glaciares, pelos reservatórios subterrâneos e pelos rios e lagos. Ciclo do carbono. O carbono é o elemento fundamental na formação de proteínas, carboidratos e lipídios, responsável por 1/3 do nosso peso corporal. Na Terra, uma grande quantidade de carbono está armazenada nas rochas sedimentares na forma de carbonato de cálcio e magnésio ou de combustível fóssil, petróleo e carvão. O balanço do carbono atmosférico é extremamente dependente da ação dos organismos vivos. Os organismos fotossintetizantes retiram gás carbônico da atmosfera, transformando o carbono em compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos formam a biomassa vegetal, que dá suporte à biomassa animal do planeta. Por sua vez, a respiração das plantas e dos animais libera gás carbônico para a atmosfera. Ainda sobre o ciclo do carbono. Os oceanos também são depósitos de dióxido de carbono produzido pela queima de combustíveis fósseis. O dióxido de carbono atmosférico se dissolve rapidamente em água. A taxa de aumento dele na atmosfera, em virtude do aumento da queima dos combustíveis fósseis e do desmatamento, ainda é menor do que se houvesse essa troca ar-água. Ciclo do oxigênio. Está estreitamente ligado ao do carbono. O oxigênio surgiu na Terra em virtude da fotossíntese que utiliza o dióxido de carbono como matéria-prima. A principal evidência da origem biológica do oxigênio é a ausência de minerais oxidados, óxido de ferro, nas rochas sedimentares primitivas. Quando o oxigênio atmosférico, reservatório utilizável pelos seres vivos,
reage com os minerais do solo, oxida-se, ficando indispensável aos seres vivos. Ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é um gás inerte responsável por cerca de 79% do volume da atmosfera. Desta forma, a atmosfera é o compartimento que mais armazena nitrogênio na forma gasosa. Nesse ciclo, os organismos responsáveis pela fixação do nitrogênio atmosférico e pela denitrificação são de importância fundamental. Cerca de 3 a 4% do nitrogênio atmosférico fixado deriva da ação de descargas elétricas durante tempestades, alcançando o solo como ácido nítrico dissolvido das chuvas. A maior parte do nitrogênio atmosférico fixado ocorre devido à ação de micro-organismos fixadores de nitrogênio, como algumas bactérias e cianobactérias. O fluxo de nitrogênio das comunidades terrestres para as comunidades aquáticas se dá por meio de rios. Apesar desse fluxo possuir baixa magnitude, ele é importante, pois o nitrogênio junto com o fósforo são os dois principais nutrientes que limitam o crescimento das plantas. A ação humana tem vários efeitos sobre o ciclo do nitrogênio. O desmatamento e a abertura de áreas com solo exposto levam a um aumento no fluxo de nitratos carreados pelos corpos d'água e nas perdas de óxido nitroso para a atmosfera. A produção de fertilizantes nitrogenados, como a ureia, são os que mais contribuem para as alterações na quantidade de nitrogênio dos corpos d'água. Ciclo do enxofre. O enxofre apresenta um ciclo com dois reservatórios, um maior nos sedimentos da crosta terrestre e outro menor na atmosfera. Nos sedimentos, o enxofre permanece armazenado na forma de minerais de sulfato. Com a erosão, fica dissolvido na água do solo e assume a forma iônica de sulfato, sendo facilmente absorvido pelas raízes dos vegetais. Na atmosfera, cerca de 75% do enxofre está combinado com o oxigênio, formando dióxido de enxofre. Outra parcela está na forma de anidrido sulfídrico. O único retorno natural do enxofre para a atmosfera é através da ação de decompositores que possuem o gás sulfídrico. As sulfobactérias realizam o processo inverso, como uma forma de obtenção de energia para a quimiossíntese. A queima de combustíveis fósseis que possuem enxofre em sua composição, 3% no carvão e 0,05% no petróleo, produz dióxido de enxofre e anidrido sulfídrico, aumentando sua concentração na atmosfera nas grandes cidades. Essa fonte é responsável por 80% da poluição por enxofre. Ciclo do fósforo. O principal reservatório do fósforo ocorre na água do solo, nos rios, lagos e oceanos, e nas rochas e sedimentos oceânicos. O ciclo do fósforo é sedimentar, pois há uma tendência geral de o fósforo mineral ser carregado da terra para os oceanos, onde é incorporado aos sedimentos. O retorno do fósforo que foi sedimentado no fundo dos oceanos para a superfície terrestre é extremamente lento, ocorrendo com a atividade geológica de surgimento de massas na terra. A ação antrópica altera esse ciclo de várias maneiras. A pesca marinha transfere cerca de 50 mil toneladas ano dos oceanos para a terra. Uma parte de fósforo oriundo da pesca irá para os ambientes terrestres na forma de fertilizantes e outra parte como esgoto doméstico. E a seguir a gente vai agora entrar no conceito de população. Qualquer grupo de organismos da mesma espécie que ocupam espaço particular e funcionam como parte de sua comunidade biótica. Os membros de uma população podem apresentar três formas de distribuição no seu habitat: ao acaso, uniforme e agregada. Por ser um conceito que a gente já discutiu em outra aula, eu vou falar mais resumidamente. Então, aqui temos um modelo de uma população que está agregada, que está mais espaçada e que está distribuída aleatoriamente, representando a distribuição a acaso, uniforme e agregada. E quais são as propriedades da população? Uma população tem diversas propriedades: a densidade, a natalidade, a mortalidade e a distribuição etária. A densidade populacional é o tamanho de uma população em relação a uma unidade de espaço definido. Determina o grau de influência de vários fatores que alteram o equilíbrio populacional, provocando flutuação ou eventos esporádicos de explosão populacional ou de quase extinção. Quais são as propriedades da população? Os principais fatores que dependem da densidade são a competição, a predação, o parasitismo e a composição etária. A natalidade é a capacidade de uma população de crescer por meio da reprodução. Equivale à taxa de nascimento do estudo da população, a demografia.
Temos a natalidade máxima, que é absoluta ou fisiológica, e a natalidade ecológica ou efetiva. E a mortalidade é outra propriedade da população, que quantifica as mortes dos indivíduos na população. Equivale à taxa de mortes na demografia. Também pode ser expressa como o número de indivíduos que morrem em um certo período. Existe a mortalidade ecológica ou efetiva e a mortalidade mínima teórica. E temos a distribuição etária, que influencia tanto na natalidade quanto na mortalidade. A razão entre os vários grupos etários em uma população determina o estado reprodutivo atual da população e indica o que esperar do futuro. Então, podemos ter uma população em expansão, uma população estável e uma população em declínio. A estrutura etária pode ser expressa em termos de 3 idades ecológicas: pré-reprodutiva, reprodutiva e pós-reprodutiva. O aspecto dinâmico do tamanho populacional depende do balanço entre natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Uma população ganha indivíduos com o nascimento ou a imigração e perde-os com a mortalidade e a emigração, e está em crescimento quando os ganhos forem maiores que as perdas. Então, aqui a gente tem o tamanho populacional, que vai variar de acordo com esses parâmetros: a natalidade, a imigração, a mortalidade e a imigração. Sendo que a natalidade e a imigração ocasionam o aumento do tamanho populacional e a mortalidade e a imigração ocasionam a diminuição do tamanho populacional. E quais são os mecanismos de regulação da população? Ecossistemas de baixa diversidade, fisicamente estressados ou sujeitos a perturbações extrínsecas irregulares ou imprevisíveis, o tamanho da população tende a ser influenciado por fatores físicos, como clima e poluição. Já nos ecossistemas com alta diversidade e ambientes benignos, baixa probabilidade de estresse físico periódico, como tempestades ou fogo, as populações tendem a ser controladas biologicamente e, pelo menos em certo grau, sua densidade é autorregulada. E existem algumas teorias ou escolas sobre essa resistência ambiental. Temos a escola biótica, a escola climática, a escola compreensiva e a escola autorreguladora. Sugere-se que mecanismos genéticos combinados com a seleção natural regulam as populações. Desta forma, a autorregulação seria uma consequência do processo evolutivo, tornando a população mais adaptada para explorar o habitat onde vive. E a genética da população é o estudo das mudanças na frequência genética e genotípica de dentro de uma população. A seleção natural é um processo evolutivo por meio do qual as frequências das características genéticas em uma população mudam com o resultado da sobrevivência diferencial e do sucesso reprodutivo dos indivíduos que têm essas características. A evolução é a mudança nos atributos e características dos organismos, populações e espécies ao longo do tempo. A genética de populações ajuda a explicar como as populações e, consequentemente, as comunidades e os ecossistemas sofrem mudanças evolutivas. A ação do ambiente sobre a variabilidade genética entre indivíduos na população resulta em uma adaptação, que são características de um organismo que aumenta sua aptidão para sobreviver e reproduzir. A seleção natural expressa pelas mudanças em frequências genotípicas e fenotípicas nas populações é um mecanismo de adaptação ao ambiente. A base da adaptação ao ambiente local é a variabilidade genética dos indivíduos na população. Assim, a direção que a mudança toma, a evolução, depende da estrutura genética dos indivíduos que sobrevivem e deixam para trás a prole reproduzida. E aqui um exemplo, que também foi colocado na aula anterior, de seleção natural, em que os coelhos tinham cores diferentes e os coelhos brancos eles eram um alvo maior dos predadores, e aí aos poucos eles foram se reproduzindo e mudando a cor, trazendo para a cor que facilitaria a reprodução deles e a sobrevivência deles nesse ambiente. Aqui um outro exemplo de seleção natural, em que mostra que existiam as girafas de diversos tamanhos de pescoço, sendo que as que tinham o pescoço maior conseguiam alcançar as árvores mais altas e se alimentar melhor. E aí, aos poucos, através dessas características e da seleção natural, elas foram se reproduzindo de modo a ter essas características dos pescoços mais longos, para que elas conseguissem sobreviver com maior facilidade de encontrar alimentação nas árvores mais altas. E depois de população, nós vamos falar sobre o conceito de comunidade. As populações de indivíduos de uma mesma espécie mantêm relações entre si e compartilham seu habitat
com indivíduos de outras espécies, configurando um novo nível de organização, a comunidade. Para ser considerado comunidade, deve ter 3 atributos: ocorrência simultânea de espécies diferentes, constância no grupo de espécies que formam a comunidade e capacidade de autorregulação dinâmica, a homeostase. As comunidades podem ser descritas pelo tipo de vegetação que as compõe e como esta se organiza no espaço. A isto denominamos estrutura da comunidade, que pode ser horizontal ou vertical. Tipos de interação entre as espécies. Nós temos aqui aquela tabelinha que já foi mostrada na aula anterior, em que nós retratamos alguns tipos de interação, né? O neutralismo, competição por interferência direta, né? 2 tipos de competição, o amensalismo, o comensalismo, parasitismo, a predação, a protocooperação e o mutualismo. E aqui são colocadas características desse tipo de interação, né? Quando, nesse caso aqui dessa competição, cada população afeta indiretamente a outra na disputa por recursos escassos, ou no caso do comensalismo, em que uma população é beneficiada e a outra não é afetada. Então, nesse lado aqui da tabela, a gente tem a natureza dessa interação, né? Se um precisa do outro, se um interfere no outro, ou se os dois se beneficiam. Na ocorrência dessas relações, 3 tendências são especialmente merecedoras de ênfase. As interações negativas tendem a predominar nas comunidades pioneiras, ou em condições de perturbação em que a seleção neutraliza a alta mortalidade. Na evolução e no desenvolvimento do ecossistema, sucessão, interações negativas tendem a ser minimizadas a favor de interações positivas, que aumentam a sobrevivência das espécies em interação nas comunidades maduras e superpopulosas. Associações novas ou recentes são mais passíveis de desenvolver interações negativas severas do que as associações mais antigas. Ressalta-se que para um dado par de espécies, o tipo de interação pode mudar sob diferentes condições ou durante estágios sucessivos em sua história natural. Dessa forma, 2 espécies podem exibir parasitismo em um momento e comensalismo de outro. Então, repare que essa interação ela pode mudar conforme o tempo é alterado, né? Sucessão ecológica. Os estudos paleontológicos e paleopalinológicos revelam que as comunidades, especificamente a vegetação, não foram as mesmas ao longo de milhões de anos da história de vida na Terra. As mudanças climáticas teriam atuado como fator principal pela dinâmica das comunidades, pela alteração contínua na sua estrutura e organização. As mudanças climáticas a longo prazo e a ação humana sobre a vegetação mostram que as comunidades não são estáticas ou fixas no tempo, pelo contrário, elas parecem estar em constante desenvolvimento, passando por estágios até atingirem o estado de equilíbrio. A sucessão ecológica é o processo de desenvolvimento da comunidade, que envolve mudanças gradativas nos seus atributos e o estabelecimento de novas espécies. Como em todo processo biológico, as mudanças na sucessão são gradativas, com sobreposição de etapas. Considera-se que durante a sucessão, várias comunidades distintas sucedem-se em uma mesma área, podendo ser classificadas em 3 tipos: a ecese, séries e o clímax. A ecese é formada basicamente por espécies colonizadoras ou pioneiras e cria condições no ambiente para o estabelecimento de novas espécies e para o aparecimento das comunidades. No Brasil, é comum que em algumas regiões, após uma queimada, a área é ocupada por samambaias ou bambus que dão início à sucessão. O tipo de espécie colonizadora pode indicar as condições do solo, como por exemplo a salinidade e a umidade. As séries ou séries são comunidades temporárias que surgem no decorrer de uma sucessão. A ação de cada uma delas sobre o ambiente cria as condições necessárias para o aparecimento da comunidade seguinte. A comunidade clímax surge no final do processo de sucessão. Está em equilíbrio com fatores bióticos e abióticos, clima e principalmente solo. Desta forma, é altamente estável, o que impede a substituição frequente de espécies. O tipo de sucessão pode ser classificado em função do tipo de ambiente e as circunstâncias em que ele inicia. A sucessão primária ocorre quando está em uma região estéril, em ambiente novo ou habitats recém-formados, como dunas de areia, campos de lava. A sucessão secundária ocorre em áreas onde anteriormente havia uma comunidade estabelecida. Geralmente ocorre onde os ambientes foram modificados pela ação humana, como por exemplo em campos de agricultura abandonados. Ao longo do processo de amadurecimento da comunidade até atingir o seu clímax, ocorrem algumas tendências para que haja estabilização. Ocorre o aumento da diversidade, o aumento da competição e o estreitamento dos nichos ecológicos, a diminuição da valência ecológica das espécies
o aumento da longevidade dos dominantes e o aumento da biomassa. Então, chegamos ao fim da nossa aula de revisão. Eu tentei resumir o máximo possível e boa sorte para vocês na avaliação. E aqui as referências bibliográficas.